Eu sempre achei que entendia o medo. Afinal, sou socorrista. Já vi gente morrer, já senti o desespero nos olhos de quem luta para continuar respirando. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a noite em que ele apareceu. Eu estava saindo do trabalho, guardando minha mochila no carro, quando senti uma mão forte tapar minha boca. O mundo escureceu de repente, e o cheiro que senti era de couro, pólvora e sangue. Quando acordei, estava com as mãos amarradas, sentada numa cadeira velha, dentro de uma cabana no meio de uma floresta. A porta estava trancada. A janela, pregada. E a única fonte de luz era a respiração pesada de um homem encostado na parede. Ele não me olhava. Apenas sangrava. Foi ali que vi o rosto dele pela primeira vez, e juro, se eu não estivesse tão apavorada, teria achado que ele era um fantasma caminhando fora do próprio corpo. Olhos fundos, gelados, mas tristes. Não tristes de arrependimento. Tristes de alguém que já aceitou a própria condenação. Ele limpou a boca com as costas da mão e finalmente falou: "Me mantenha vivo. Depois, você será livre." A voz dele era baixa, quase um sussurro rouco. Mas tinha algo nela. Algo que me fez acreditar que ele estava falando sério. Não parecia ameaça. Parecia pedido. E eu não entendia nada. Meu nome é Lara Moura, paramédica há 4 anos. E naquele momento, na frente de um homem encharcado de sangue, eu só conseguia pensar: por que eu? Ele deu 2 passos cambaleantes até mim e parou. Não chegou perto demais. Não levantou a mão. Não tentou me tocar. Só respirou fundo, como se estivesse segurando o resto de humanidade que ainda tinha. "Eu não quero te machucar." Ele disse, olhando para o chão. "Mas eu não posso ir a um hospital. Eles estão me caçando." Eu engoli seco. "Eles quem?" Ele se virou para a parede, como se o simples ato de me encarar fosse difícil demais. E então, com aquela frieza estranha, sem emoção nenhuma no rosto, ele completou: "Meu nome é Elias Vale." E foi aí que eu entendi por que ele dizia que estavam caçando ele. Eu já tinha ouvido aquele nome. Todo mundo tinha. Elias Vale. O fantasma do submundo. O ex-assassino que simplesmente desapareceu, e que, segundo os rumores, traiu a própria organização. E agora? Ele estava ali, na minha frente, sangrando, precisando de mim. Eu senti meu coração bater tão rápido que pensei que ia desmaiar de novo. Mas enquanto ele colocava uma mesa na minha frente com kit improvisado, água, gaze, agulha e alguns instrumentos médicos que claramente não eram dele, algo me atingiu. Ele falava pouco, mas em nenhum segundo me olhou como presa, nem como objeto. Ele me tratava com cuidado, com distância, como se temesse ser quem ele foi. Quando finalmente os olhos dele encontraram os meus, eu soube. Aquilo não era um monstro me observando. Era um homem quebrado por dentro. "Você vai me manter vivo. Depois, eu deixo você ir." Ele disse isso sem piscar. Mas o olhar dele gritava outra coisa. "Eu não sei se vou sobreviver a essa noite." E eu, mesmo amarrada, mesmo apavorada, mesmo completamente à mercê dele, não consegui tirar os olhos das gotas de sangue pingando no chão, nem das cicatrizes que marcavam seus braços. Cicatrizes antigas. Muitas demais para alguém que deveria estar morto há anos. Eu não sabia, mas naquela noite, o meu destino se amarrou ao dele. E nada, absolutamente nada, seria igual depois disso. Eu não sei exatamente quando o medo começou a mudar de forma. No primeiro dia no cativeiro, ou o que quer que aquela cabana fosse, eu só pensava em fugir. As mãos amarradas, o coração correndo como se quisesse escapar antes de mim. Tudo aquilo gritava perigo. Mas Elias, ele não se comportava como sequestradores se comportam nos filmes, ou nos casos de emergência que já atendi. Ele não ameaçava, não gritava, não fazia questão de mostrar poder. Ele só existia, no silêncio, como se cada palavra arrancasse um pedaço dele. E eu percebi isso rápido demais, para o meu próprio bem. Acordei no segundo dia com ele sentado perto da porta, limpando uma arma desmontada. E, olha, por um segundo, meu peito congelou.
A arma metálica, brilhando sob a luz da manhã, deveria ter me feito entrar em pânico. Mas ele não me olhava com agressividade, nem com impaciência. Ele só olhava para a arma como quem olha para um espelho quebrado. Você dorme pouco. Ele disse sem levantar os olhos. Eu pisquei, surpresa. Era a primeira frase dele desde a noite anterior. Difícil dormir quando você está sequestrada, respondi, tentando parecer mais forte do que me sentia. Ele soltou o ar pelo nariz, quase um riso, mas não de humor. De reconhecimento? Você fala demais. Eu revirei os olhos. Era isso. Essa personalidade estranhamente controlada, seca e, ao mesmo tempo, hesitante. Como se ele não soubesse mais interagir com o mundo. E, apesar de tudo, eu percebia cada detalhe. Ele nunca me tocava sem necessidade. Nunca se aproximava rápido demais. Nunca deixava a arma virada para mim. Parecia cuidado ou arrependimento. Eu não sabia dizer qual era pior. Mais tarde, ele me soltou apenas o suficiente para eu tratar os ferimentos do ombro. E foi aí que eu vi melhor suas cicatrizes. Muitas. Antigas. Profundas. Marcadas como mapa de sobrevivência. Isso não vai sarar direito se você continuar se movendo assim, eu murmurei, higienizando a pele dele. Ele enrijeceu inteiro. Você fala como se importasse. Essa frase me atingiu como um soco. Porque, naquele instante, eu percebi que importava. Mesmo sem querer. Mesmo sem poder. Sou socorrista. Importar é o mínimo, respondi. Ele virou o rosto para longe, a mandíbula apertada. Não deveria. Eu quis perguntar por quê. Mas antes que eu abrisse a boca, um som seco veio do lado de fora da cabana. Galhos quebrando. Ele levantou tão rápido que a cadeira quase caiu. Arma na mão. Respiração presa. Olhar focado em nada, e em tudo. Foi a primeira vez que o vi verdadeiramente assustado. Ele fez sinal para eu ficar em silêncio. E, pela primeira vez, eu obedeci sem questionar. O som desapareceu. A tensão ficou. Quando ele voltou a se sentar, pude ver que suas mãos tremiam levemente. Mas ele escondia aquilo como quem esconde um defeito fatal. Eles já estão perto? Perguntei, baixinho. Ele não olhou para mim quando respondeu. Não devia se preocupar comigo. E tinha razão. Eu devia estar esperando uma oportunidade de fugir. Devia odiá-lo. Devia gritar. Ou rezar. Mas enquanto ele mantinha a arma apoiada no joelho, os ombros rígidos e a expressão perdida em algum lugar doloroso dentro da própria mente. Pela primeira vez, eu tive a sensação absurda de que eu estava mais segura com ele do que longe dele. Eu não sabia ainda, mas era nessa brecha emocional que tudo começaria a ruir. À noite, ele finalmente comeu a sopa que preparei com o que tinha na cabana. A cozinha velha, a luz falha da lâmpada, o cheiro de madeira úmida, tudo contribuía para o ar de confinamento. E no meio daquele silêncio quase sufocante, eu soltei a pergunta que estava presa desde o início. Você não é tão ruim como dizem. Ele parou de mastigar. Devagar. Deixou a colher cair na tigela. E me encarou como se eu tivesse tocado num lugar que ninguém deveria tocar. Ninguém muda o que fez. Ele disse. Simples. Frio. E extremamente triste. Mas havia algo errado naquela frase. Soava como alguém repetindo uma sentença que ouviu por toda a vida. Talvez não mude o passado. Mas pode mudar o que faz agora, respondi. A respiração dele vacilou de um jeito quase imperceptível. Você fala como se entendesse. Eu não disse nada. Não podia dizer. Ele não sabia que eu também carregava minha própria culpa. Que também tinha perdido alguém. Que a gentileza que ele enxergava em mim não era pureza. Era luto. Naquela noite, enquanto ele revisava a munição e eu tentava dormir no colchão improvisado no chão, pensei numa coisa que nunca deveria ter nascido dentro de mim. Elias Vale não era apenas perigoso. Ele era profundamente humano. Do tipo que tentava não ser. E eu? Eu estava começando a enxergar isso com uma clareza que me apavorava mais do que qualquer arma. E foi assim que percebi a primeira fissura. A primeira rachadura.
O primeiro movimento emocional que não deveria existir. Eu não tinha mais medo dele. Tinha medo por ele. E esse foi o começo do desastre. Eu sempre soube que Elias carregava uma tempestade dentro do peito. Mas naquela noite, eu descobri o tamanho dela. Acordei com o som da porta sendo aberta devagar. Ele estava colocando o coldre no corpo, os movimentos precisos, mecânicos, quase rituais. Eu estava com as mãos soltas, privilégio temporário que ele começou a me dar desde que passei a cuidar dos ferimentos menores. Ele não me olhou. Ele nunca olhava quando estava prestes a fazer algo perigoso. Você vai sair. Eu disse, minha voz baixa, quase um sussurro de constatação. Vou. Ficamos em silêncio alguns segundos. Eu vi o músculo da mandíbula dele endurecer. E então ele soltou a frase que me congelou o corpo inteiro. Se eu não voltar, você encontra a chave perto da porta. Eu queria perguntar voltar de onde, contra quem, por quê, mas eu já sabia. A tal organização. As sombras que rondavam a casa. E a culpa que corroía aquele homem por dentro como ferrugem. Elias. Ele finalmente olhou para mim. Não havia frieza. Havia um cansaço tão profundo que parecia não caber no rosto dele. Eu tenho que cortar um fio velho, antes que enforquem a gente com ele. Depois disso, ele simplesmente desapareceu entre as árvores. E eu fiquei sozinha com minha respiração curta e um medo que não sabia nomear. As horas passaram arrastando correntes invisíveis. Eu andava pela cabana como um animal preso num cubículo emocional. 2 voltas, respiração, olhar pela janela. Nada dele. Cada minuto tinha o sabor metálico da angústia. E quanto mais o tempo passava, mais uma pergunta se repetia. Por que eu estava com medo por ele? Quando ouvi passos pesados no deck, meu corpo inteiro enrijeceu. Mas não era a batida firme de antes. Era arrastado. Irregular. Frágil. A porta se abriu e Elias caiu de joelhos, apoiando uma mão no batente. O sangue dele pingava no chão de madeira. Eu corri sem pensar. Nem lembrei que ele era o sequestrador. Só vi o homem à beira do colapso. Elias. Ele tentou erguer a cabeça, mas quase desabou. Eu o segurei pelo braço, firme, segura, do jeito que faço com vítimas em ambulâncias, e o puxei para dentro. Não, ele murmurou, fraco. Não chega perto de mim, Elara. Você está delirando. Quieto agora. Eu não quero te arrastar. Ele perdeu a força no meio da frase. Coloquei-o no chão, perto da lareira apagada. Rasguei a camisa dele. Foi aí que vi as cicatrizes, não só a nova, que sangrava em ondas, mas as antigas, as tortas, as queimadas, as de lâmina, as de bala, as que ninguém recebe por escolha, mas por sobrevivência. Enquanto limpava o ferimento, ele tremia, mas não reclamava. Elias lutava para se manter consciente, como se perder o controle perto de mim fosse mais humilhante do que morrer. Você precisa parar de falar como se eu fosse um peso na sua vida. Você é a única coisa que ainda não destruí. Ele sussurrou. Aquilo me atingiu como um tiro. Terminei a sutura, e antes que eu pudesse afastar a mão, senti algo cair sobre meus dedos. Lágrimas. As dele. Ele virou o rosto como se tivesse cometido um crime. Desculpa, murmurou, quase inaudível. Eu não faço isso. Chorar ou confiar. As 2 coisas. Eu aproximei meu rosto, não por coragem, mas por instinto. Elias, você quase morreu. Eu já deveria ter morrido faz tempo. Dessa vez fui eu quem segurou o rosto dele. Frio, rígido, marcado. E tão humano. Então me escuta. Murmurei, firme, mas suave. Se você quer que eu pare de me importar, pare de me dar motivos. Ele abriu os olhos, e pela primeira vez eu vi algo que não era gelo. Era desespero. Eu tento te afastar porque, se eu te deixar chegar perto, eu não volto mais. Meu coração errou o compasso. Elias Vale, o fantasma sanguinário das lendas urbanas. Estava confessando medo. Não do mundo. Não dos homens que o caçavam. Mas de mim. Eu já estou aqui. Eu disse, tocando o ombro dele. Você não precisa fingir comigo.
Ele respirou fundo, um tremor atravessando o corpo inteiro. E ali, no frio da cabana, ele simplesmente desabou. Não o corpo, a alma. A máscara caiu. E o homem quebrado por baixo, finalmente apareceu. Eu o segurei enquanto ele respirava de forma irregular, enquanto o sangue secava nas mãos, enquanto meu peito se apertava sem permissão. E pela primeira vez desde o sequestro, uma verdade perigosíssima germinou dentro de mim. Eu não estava com medo dele. Eu estava com medo do que ele estava começando a significar. Quando a madrugada tocou a janela, Elias adormeceu com a cabeça perto do meu joelho, como alguém que finalmente encontrou um lugar seguro depois de anos fugindo de tudo. Eu fiquei acordada olhando para as cicatrizes e para a vulnerabilidade que ele tentou esconder de mim desde o primeiro dia. E percebi algo que me cortou por dentro. A chave perto da porta não era para me libertar. Era a forma dele dizer que não esperava sobreviver. Mas naquela noite, ele sobreviveu. E eu também. Só que algo dentro de nós dois morreu. A distância. A frieza. A tentativa de não sentir. E agora? Agora nós estávamos perigosamente próximos. Demais. Eu achava que a noite em que Elias voltou sangrando seria o ápice do terror. Eu estava errada. A verdadeira escuridão chegou dias depois, silenciosa, meticulosa, como se tivesse aprendido a respirar dentro das frestas da cabana. Naquela manhã, eu acordei com um barulho estranho do lado de fora. Não era um animal, não era vento. Era passos que não tinham pressa. Elias, mesmo fraco, levantou num impulso que não combinava com alguém que quase morreu. Ele encostou a mão na parede para se equilibrar e olhou pela fresta da janela. Eu vi o rosto dele endurecer. Mas não era medo. Era o reconhecimento da própria sentença. Eles me acharam. Ele murmurou. Meu coração disparou. Eu o puxei pelo braço. Quem? Ele não respondeu de imediato, como se estivesse pesando cada palavra que não fosse explodir meu mundo ainda mais. Homens que não aceitam deserção. Homens que eu conheço, e que me conhecem o suficiente para saber que eu não morreria sozinho. Foi quando percebi. Eles não estavam ali só por ele. Eles sabiam de mim. Eu senti o chão desaparecer, um buraco negro abrindo no meio do peito. Elias, o que eles fariam comigo? Ele fechou os olhos por um segundo, o suficiente para eu entender que a resposta não era suportável. Não vão te tocar, disse com um tom que não aceitava contestação. Eu não deixo. Ele mal conseguia ficar de pé e ainda assim falava como quem enfrentaria um exército. E então, pela primeira vez desde o sequestro, ouvi algo quebrar lá fora. Um galho. Depois outro. Depois o som de algo metálico sendo carregado. Armas. Elias se virou para mim com o rosto machucado e uma urgência desesperada. Temos que ir. Agora. Eu segurei o braço dele quando ele tentou caminhar. O corpo dele vacilou como se cada passo fosse puxado por dor. Você não consegue correr. Eu não preciso correr. Preciso te tirar daqui. O modo como ele disse aquilo, sem hesitar, sem pensar, apenas sentenciar, me fez sentir um nó quente na garganta. A casa tremeu com o primeiro chute na porta. Eu quase gritei, mas Elias colocou a mão sobre meus lábios. Não um toque invasivo. Era firme, quase reverente. Silêncio. Havia mais ternura naquele gesto do que em muitos toques que recebi na vida. Ele me guiou até uma porta estreita atrás da estante. Eu não sabia que ela existia. Era um alçapão de madeira antiga, escondido entre tábuas envelhecidas. Por aqui. E você? Eu vou atrás. Eu abri a boca para protestar, mas ele me encarou com uma intensidade que não abriu espaço para desobediência. Confia em mim só dessa vez. Eu engoli seco. Eu confio. E desci. O abrigo subterrâneo era frio, úmido, cheirava a mofo e lembranças ruins. O lugar parecia ter sido construído por alguém que também precisou desaparecer um dia. Quando Elias fechou a tampa acima da minha cabeça, senti como se estivesse perdendo ar, por ele, não por mim. Os sons lá em cima eram abafados, mas eu ouvi. A porta sendo arrombada. Vozes agressivas. Madeira quebrando. Um homem gritando: achem ela. Cada palavra perfurava minha espinha. E então, silêncio.
Mas não o tipo de silêncio que traz paz. Era aquele que precede o inevitável. Minutos depois, o alçapão abriu de novo. Elias desceu cambaleando, a respiração tensa. O ferimento tinha aberto de novo. Sangue escorria até a cintura dele. Eu me ajoelhei rápido, segurando-o. Elias. Você. O que houve? Ele tentou sorrir, um sorriso torto, fraco, quase um adeus. Só ganhei tempo. Mas não por muito. Ele se encostou na parede, a sombra da dor marcando seu rosto. Mas o olhar tinha algo novo, resignação, mas também confiança. Em mim. Eles vão vasculhar a floresta inteira. A gente precisa ficar quieto até anoitecer. Eu toquei o rosto dele, sem pensar. Ele fechou os olhos, como se aquele toque fosse raridade, ou perigo. Elias, por que eles estão atrás de você com tanta obsessão? Ele respirou fundo. E, finalmente, pela primeira vez, me contou. Minha última missão. Eu errei. Errar como? Eu matei a pessoa errada. Uma garota. Inocente. Ela não tinha nada a ver com briga nenhuma. Eles não se importaram com a vítima. Mas eu. Ele engoliu seco, os olhos brilhando num desespero culposo que parecia devorar sua alma. Eu não consegui seguir. Não depois disso. Fugi. De tudo. Inclusive de mim. Eu senti uma dor profunda por ele, por aquele homem quebrado que o mundo inteiro insistia em tratar como monstro. E eu? Perguntei num fio de voz. Por que eu? Ele me encarou, sem fugir dessa vez. Porque você era a única que poderia me manter vivo tempo suficiente para eu tentar consertar alguma coisa. Nem que fosse só minha consciência. O abrigo era escuro, mas ali dentro, algo sem nome começou a respirar. Meu peito apertou. Mas não de medo. Elias levantou a mão, hesitando por um segundo, antes de tocar meu pulso com a ponta dos dedos. Um toque tão leve que poderia ser imaginado. Elara, se eu sair vivo disso, você vai voltar para sua vida. Eu vou desaparecer. É assim que tem que ser. Eu não respondi. Porque no fundo eu sabia que ele estava errado. Estávamos presos um ao outro, mesmo sem cordas. E o mundo lá fora sabia disso. Tanto que veio cobrar. Horas depois, enquanto o breu da floresta tomava conta da noite, ouvi passos sobre nossas cabeças. O chão tremeu levemente. E Elias, mesmo exausto, pegou a arma com a mão mais firme do que eu esperava. Eles voltaram. Eu sussurrei, engolindo uma onda de terror. O que fazemos? Ele ficou em silêncio por um momento. E quando respondeu, percebi que nada iria voltar a ser como antes. A gente foge juntos. Ou morre junto. Mas eu não deixo te levarem. Foi assim que descobri que a escuridão cobrava dívidas. Mas também revelava quem realmente estava disposto a pagar por mim. Elias Vale estava. Mesmo que isso o destruísse. Eu sempre achei que amor fosse um farol. Uma luz. Mas naquela semana fugindo com Elias, eu aprendi que amor também pode ser sombra. Daquelas que grudam na pele, mesmo quando você tenta se convencer de que não deveria sentir nada. Ficamos escondidos em cabanas abandonadas, ruínas de caça, buracos na mata que pareciam mais túmulos do que abrigos. Ele caminhava na minha frente, mesmo ferido, sempre atento, sempre pronto para morrer se fosse necessário, como se o mundo inteiro fosse um campo minado que só ele sabia decifrar. Eu deveria odiá-lo. Eu deveria temê-lo. Mas cada vez que ele mancava, silenciosamente, fingindo que não doía, algo dentro de mim quebrava um pouco mais. E ele percebia. Não olha para mim desse jeito. Ele disse uma noite, enquanto acendia uma fogueira miúda, quase invisível. Eu arregalei os olhos. Que jeito? Ele desviou. Como se eu importasse. Eu não respondi. Talvez porque admitir importância seria admitir ruína. A tensão entre nós não nasceu do desejo. Ela nasceu do medo. O medo de perder. O medo de sentir. O medo de que tudo aquilo acabasse do jeito que histórias como a nossa sempre acabam. Uma noite, estávamos escondidos em uma cabana velha, quase toda comida por cupins. A chuva despencava do lado de fora, e o vento fazia as paredes gemerem como coisa viva. Eu estava cuidando do ferimento dele, de novo. Ele não reclamava de dor.
Elias nunca reclamava. Mas o corpo falava por ele. Respiração curta, mandíbula cerrada, suor frio. Você vai morrer se continuar assim. Sussurrei, limpando o sangue seco. Ele soltou um riso curto, preso na garganta. Eu já morri faz tempo, Elara. Não fala isso. Por quê? Te incomoda ouvir a verdade? Eu larguei o pano com força. A verdade me incomodava porque eu estava sentindo algo por um homem quebrado demais para existir. E ele via isso. Sempre via. Elias ergueu meu rosto com os dedos, não como quem quer possuir, mas como quem teme que aquele seja o último toque da vida inteira. Você deveria fugir de mim. Eu tentei. Não o suficiente. Eu senti a respiração dele roçar a minha. Foi o contato mais inocente e mais perigoso da minha vida. Por que você se importa tanto? Perguntei, quase sem voz. Ele fechou os olhos, como se a pergunta doesse fisicamente. Porque você é a única coisa que eu não queria destruir. Meu coração falhou um segundo. Elias recuou um passo, como se tivesse confessado um crime. E é por isso que isso, nós, não pode existir. Nos dias seguintes, ele ficou mais silencioso, mais alerta, mais frio, afogando qualquer resquício de humanidade que tivesse mostrado. Mas às vezes, no meio da noite, eu o via sentado, mãos no rosto, tremendo. Não de dor física, mas de conflito. Eu deveria ter feito certo. Eu sei. Deveria ter mantido distância. Não olhar demais. Não sentir demais. Mas ninguém controla o que nasce dentro de uma ruína compartilhada. Uma tarde, enquanto atravessávamos um vale úmido cercado de árvores tortas, escutamos passos atrás de nós. Elias me puxou com força contra uma pedra, cobrindo meu corpo com o dele. Foi rápido demais. Instintivo demais. O cheiro dele, a respiração quente no meu pescoço, a tensão nos músculos que seguravam o mundo inteiro para não me esmagar. Foi ali que a represa que eu segurava estourou. Eu encostei minha mão no rosto dele. Ele congelou, como se ninguém tivesse tocado nele com carinho em anos. Elias. Ele segurou meu pulso, mas não afastou. Não conseguiu. Eu não deveria querer você. Mas quer. Eu respondi, com uma coragem que não sei de onde veio. Ele abriu os olhos, e eu juro, por um segundo, vi o homem que ele teria sido se não tivesse sido criado dentro de sombras. Ninguém escolhe o que sente, continuei. Só o que faz com isso. Elias encostou a testa na minha, como se o toque fosse um pedido de perdão. Foi o gesto mais íntimo da minha vida. E o mais triste. Porque ali, por trás daquela pedra, enquanto o perigo nos rondava, nós dois entendemos. Não havia mundo possível onde aquilo pudesse dar certo. Eu era a vítima. Ele, o sequestrador. E fugir juntos só nos aproximava do inevitável. Naquela noite, ele ficou acordado a madrugada inteira, olhando para o fogo apagado. Eu acordei e o vi ali, imóvel. Você não dormiu? Se eu durmo, você morre. Eu engoli seco. Não precisa me proteger o tempo todo. Ele virou para mim, o olhar mais humano que já ouvi ter. Eu preciso. Porque você foi a única coisa boa que eu encontrei na vida inteira. Meu peito se apertou tanto que doeu respirar. Eu queria tocar nele de novo, segurar sua mão, dizer que ele não era só destruição. Mas não disse. Porque amor, naquele momento, era só mais uma forma de morrer devagar. Algo mudou naquela madrugada. Algo entre nós, algo inevitável. E no fundo, eu já sabia. O mundo real não tinha lugar para um amor nascido do medo, da fuga e do sangue. Elias sabia também. E talvez seja por isso que, naquela escuridão silenciosa, sentados lado a lado mas sem nos tocar, ele murmurou. Se eu pudesse, eu teria te conhecido como homem. Não como isso que sobrou de mim. E eu não respondi. Porque às vezes, o silêncio é tudo que um amor impossível precisa para existir por mais um instante. Eu sempre imaginei que o fim de uma história como a nossa seria rápido. Um tiro. Um erro. Uma corrida desesperada. Mas a verdade é que finais dolorosos não são explosões. São rachaduras lentas. Quase imperceptíveis.
Até que, quando você percebe, já não tem mais chão. E eu só percebi o nosso fim quando era tarde demais. Nos dias depois da nossa fuga para o vale, aquele lugar onde Elias encostou a testa na minha como se aquilo fosse um pedido de perdão, ele ficou diferente. Silencioso demais, até para ele. Eu acordava no meio da madrugada e encontrava Elias sentado, de costas para mim, observando a noite como se esperasse algo aparecer de dentro dela. E, no fundo, eu sabia. Ele estava esperando o passado nos alcançar. E ele estava certo. Na terceira noite, enquanto seguíamos por uma trilha estreita entre rochedos, Elias parou de repente. Não foi um tropeço. Não foi cansaço. Foi instinto. Ele levantou a mão devagar, pedindo silêncio. E eu senti. O ar pesou. A floresta ficou imóvel. E então eu ouvi passos. Vários. Coordenados. A organização tinha nos encontrado. Minha respiração falhou. O coração disparou. O medo me invadiu tão rápido que minhas pernas ficaram geladas. Mas Elias. Ele apenas respirou fundo. Uma respiração resignada. Como quem vê o fim chegando e decide não fugir mais. Elara. Ele disse meu nome como se fosse a última vez. Eu tentei falar, mas a voz não saiu. Me escuta. Ele se aproximou, segurando meus ombros com uma firmeza que eu nunca tinha sentido antes. Não era força. Era despedida. Acabou o tempo. Meu corpo inteiro negou. Eu balancei a cabeça, soluçando, tentando puxá-lo pela camisa, implorando sem palavras. Não faz isso. Consegui sussurrar. Por favor, não. Ele tocou meu rosto, com os dedos tremendo. Se eu ficar com você agora, você morre. Eu não ligo. Respondi, desesperada. Eu ligo. Eu senti meu coração arrebentar. Os homens surgiram entre as árvores. Sombras armadas. Determinados. Incontornáveis. Elias me empurrou para trás, rápido, com a precisão de quem conhecia cada centímetro daquela morte anunciada. Corre! Eu não vou correr sem você. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase invisível, mas real. O primeiro verdadeiro que vi nele. Você vai. Porque, pela primeira vez na vida, alguém vale mais do que eu. Eu chorei. Eu gritei. Mas ele já tinha se virado. E então o mundo ficou barulhento. Tiros. Passos. As árvores explodindo em estilhaços de madeira. Elias correu na direção contrária da minha, atraindo todos eles. Eu vi sua silhueta sumindo entre o brilho dos disparos, movendo-se como um fantasma treinado para a guerra. Mas mesmo assim, ele mancava. Ainda sangrava. Ainda estava quebrado. E mesmo assim, lutava. Por mim. Eu corri. Não por vontade, mas porque a última ordem dele me arrancou do chão. Encontrei uma estrutura velha, uma torre de vigia caída. Entrei por reflexo, e foi ali que tudo terminou. A explosão veio segundos depois. O chão tremeu. A fumaça engoliu a floresta. O som foi coisa de pesadelo. Metálico. Seco. Irreversível. E eu sabia. Antes mesmo de confirmar. Eu sabia. Ele tinha feito o que precisava para me salvar. E o preço foi ele. Eu voltei. Eu voltei mesmo sabendo que não deveria. A fumaça ardia nos olhos, o cheiro de pólvora era sufocante, e cada passo parecia uma traição. Mas eu não podia deixá-lo ali. Não podia simplesmente ir. Quando cheguei à clareira destruída, encontrei o cenário que vai me perseguir para sempre. A estrutura desabada. Corpos soterrados. Sangue escorrendo pela terra negra. E, entre eles, um pedaço da camisa de Elias. Rasgada. Queimada. Ensanguentada. Meu corpo falhou. Meus joelhos tocaram o chão. Eu não conseguia respirar. Eu o chamei. Várias vezes. Até minha voz sumir. Mas só o silêncio respondeu. O silêncio, e o som distante da minha própria vida quebrando. Eu fiquei ali até amanhecer. Até meus dedos ficarem dormentes. Até meu coração aceitar o que minha mente recusava.
E quando finalmente me levantei, encontrei algo no bolso da minha mochila. Eu não notei quando ele colocou ali. Talvez naquela última noite. Talvez enquanto eu dormia. Talvez momentos antes de se entregar à morte. Era uma carta, escrita à mão, com a caligrafia dele, firme, mas cansada. E dizia: se o mundo fosse outro, eu teria te conhecido como homem, não como o monstro que tentaram fazer de mim. Desculpa por tudo. E obrigado por me lembrar que ainda havia algo de humano aqui dentro. Eve. Eu chorei até meu corpo doer, até não haver mais lágrimas. Mas mesmo assim, mesmo com toda a dor, eu sorri. Um sorriso triste, que ninguém viu. Porque Elias Vale, o monstro, o assassino, o sequestrador, o homem quebrado. Ele se tornou a única pessoa que tentou me salvar, mesmo quando tudo que conhecia era destruição. E amar alguém assim é algo que nunca vai parar de doer. Até hoje, às vezes, na escuridão do meu quarto, eu sinto a respiração dele perto da minha, a testa dele encostada na minha, o peso de sua mão segurando meu pulso como se aquilo fosse vida. E penso: se o mundo fosse outro. Mas o nosso não era. E nunca será. Se você ficou comigo até aqui, obrigada por ouvir minha verdade. Histórias como a minha deixam marcas. E se essa tocou você de alguma forma, deixe seu like. E, se quiser caminhar comigo por outras sombras, se inscreva no canal. Ainda há muitas histórias para contar.